A nossa experiência é sobre o Corrúpio, que é um disco de 6 cores, que são laranja, amarelo, verde, azul, roxo e vermelho. Agora nós vamos apresentar o Corrúpio, que funciona da seguinte forma. O olho humano, ao ser sensibilizado pela luz proveniente de um objeto, ele grava uma imagem por segundo. Então, o disco rodando em alta velocidade causa a sensação de que as cores estão se misturando, formando o branco. Para elaborar o Corrúpio, precisamos de um papel cartão branco, 2 tiras de barbante e 4 tampinhas de garrafa. Trabalho de Matemática, terceiro bimestre, professor Francisco. Vou falar um pouco sobre conceitos de onda. Denomina-se uma perturbação que se propaga em um meio. Por exemplo, 2 pessoas segurando as extremidades opostas de uma corda flexível. Uma pessoa sacode bruscamente a corda para cima e em seguida para baixo, provocando nesse ponto uma perturbação ou um abalo. Uma onda transfere energia de um ponto a outro, sem o transporte de matérias entre os pontos. Vamos classificar agora os conceitos de onda: unidimensionais, tridimensionais e bidimensionais. Vou falar agora sobre os tipos de ondas. Ondas transversais, aquelas em que a direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração. E agora vamos fazer o nosso experimento. Bom, vamos usar 2 triângulos, a medida 10 por 15, uma tábua 60 por 25, a medida, o peso, o arame e o ferro e o prego. Bom, vamos pegar os triângulos, colocar certo numa posição certa, pegar o peso, encaixar aqui no arame. Você pega, encaixa no triângulo e solta o peso, sem deixar cair os triângulos. Bom, percebemos que com o barulhinho fica o som fica como sendo o som de violoncelo, né? Esse foi o nosso trabalho de matemática do terceiro bimestre concluído. Oi, meu nome é Tainá e vou te mostrar uma experiência. Precisamos de 2 objetos, que é o barbante e o cabide. Vamos colocar o barbante sobre o cabide. Com as pontas do barbante, iremos colocar em cada ouvido e bater no lugar rígido. Quando colocamos o barbante no ouvido, apertando com os dedos, as ondas sonoras vão diretamente para os nossos ouvidos, causando assim um som mais perceptível. Colocando o cabide sem colocar o barbante no ouvido, o som sai mais rígido. Pegue um recipiente e coloque cerca de 50 mililitros de água. Pegue o termômetro para medir as temperaturas da superfície e do fundo. A superfície deu 15 graus Celsius e a profundidade 16 graus Celsius. Se percebe que as temperaturas são praticamente iguais. Depois pegue
do gelo, coloque ele para medir. Deu 120 gramas. Coloque junto com o recipiente e aguarde alguns minutos. Após alguns minutos, pegue o termômetro e mida de novo a temperatura da água. A superfície. Percebemos que deu 8 graus Celsius. Agora vamos medir a profundidade. Eu sei onde que é, o endereço A eu sei, o endereço eu sei. Tivemos 8 graus também de profundidade. Aqui ocorreu o processo de dilatação. Vamos falar da experiência da dilatação. Vamos precisar de uma tesoura, papel alumínio comum, papel dupla face, caixa de fósforo Fiat Luz, uma vela qualquer cor, Marina no áudio. Corte uma lâmina dessa folha de dupla face e aproxime dela uma chama. A certa distância para evitar que o papel se queime. Observe o que acontece com a lâmina. Em seguida, afaste a chama e se a lâmina retornou à sua situação inicial. Como podemos observar, o aumento da temperatura ocasionou o aumento dos volumes dos corpos, fazendo com que elas se distanciassem. Assim, podemos perceber que o alumínio tem um maior coeficiente de dilatação do que o papel. E para comprovar a dilatação, aqueça agora uma fina lâmina feita apenas de alumínio, papel alumínio comum. Neste caso, não ocorre o efeito observado com a lâmina dupla face, porque o coeficiente de dilatação não causa o aumento do grau de agitação de suas moléculas, e é essa agitação que gera o aumento na distância média entre as mesmas. Obrigado pela atenção de todos. E aproxime dela a uma chama. Retiramos do congelador algumas pedras de gelo e colocamos o termômetro para medir a temperatura de fusão. Neste momento, a temperatura do gelo está a 0 graus. O gelo está entrando em estado de fusão e se permanece em 0 graus. E podemos observar que está formando um líquido no fundo do recipiente.
Reparamos que o gelo entrou em estado de fusão, a temperatura está acima de zero e aumentando gradativamente. O estado de fusão está quase completo. Temos uma água em ebulição e vamos remover a fonte de calor para mostrar que ela não continua em ebulição. Percebe-se que a água não está mais no estado de ebulição. Agora, com uma seringa, vamos remover um pouco desta água. Com esta água, que não está em ebulição, vamos puxar um pouco de ar. E ela começa a ferver. A água do recipiente não está fervendo. E esta água da seringa, sem fonte de calor, permanece em ebulição. Estamos pressionando o bloco de gelo com o cabo de aço. Opa. Fazendo essa pressão, percebemos que uma fenda foi aberta. Porém, com o calor que está em falta nessa situação, podemos perceber que a água está fechando esta fenda e o arame está entrando. Agora, usando a força máxima, teremos que tentar fazer com que o arame atravesse o bloco de gelo sem deixar fendas e sem partir o bloco. Veremos. Com toda a força, vamos ver o que acontece. O bloco foi rachado. Colocar uma lata de quantidade de água 50 graus no calorímetro.
Essa experiência serve para saber qual dos dois corpos queimarão primeiro. Para isso, você precisa de um alicate, 2 fios, um de ferro e um de cobre, algum tipo de cera para passar nos 2 fios e uma vela. Vai dar uma pausa aí pra ver como tá queimar. Te vira. Deixa assim. Não tô conseguindo chegar. Como é que funciona? Não é assim, não é assim. A gente vai sair todo. E vai filmar essa parte pra derreter. Não, porque ele vai ser. Não, ele vai descer. Só tá queimando o cobre. O que? O primeiro? Então é o do cobre. O ferro. Podemos perceber que o cobre que está queimando primeiro é o fio de ferro. Que o cobre é muito mais resistente. Dá uma pausa ali. Eu quero isso aqui. Assim, eu deve ter. É o fio de cobre que está queimando. Tá bom, né? Agora mudou. Quem tá queimando primeiro é o fio de cobre. E o fio de ferro parou de queimar. Cheiro de ferro queimando. É o fio de cobre, é o que pega mais calor. O fio de ferro não derrete, sabe? Assim. Bom, podemos perceber que quem queimou primeiro foi o fio de cobre, enquanto o fio de ferro ainda com a metade queimado. A gente vai falar da segunda experiência, que é, a gente vai explicar o que é convecção no líquido. A gente precisou da panela, colocamos água dentro dessa panela, serragem de madeira e colocamos no fogo. Após um período, a parte de baixo, a panela é aquecida por condução, fazendo com que a parte de baixo da água, sua densidade diminui. Então ela sobe e a parte que está a serragem, que a densidade é maior, vai para baixo, formando assim a convecção no líquido. A gente vai construir um calorímetro. Precisamos de água, óleo de cozinha, um negocinho de isopor, um copinho de ferro, uma haste para mexer, um termômetro, um algodão, a tampinha de isopor. Vai. Vamos colocar agora o algodão. O algodão. Agora a gente vai colocar o copinho. E a água? Agora a gente vai colocar a água. A tampinha. A tampinha. Agora o haste e o termômetro. Agora com o calorímetro. Massa sólida ou líquida? Água. Da água. Da água.
com um pouco de... O metro está pronto. Eu poderei usar para medir o calor de um determinada massa. Qual a temperatura da água? Não estou conseguindo. A experiência que vamos mostrar é sobre a absorção da radiação térmica. Bom, pegamos 2 garrafas de refrigerante, pintamos uma delas com tinta e adicionamos a mesma quantidade de água nas 2. E vamos expor as 2 no sol por um tempo. Agora vamos medir a temperatura da água nas 2 garrafas. A primeira garrafa deu 36,4 graus. E a segunda garrafa deu 33,9 graus. Bom, vimos que a água se aqueceu mais na garrafa que estava pintada com a tinta preta. Bom, isso acontece porque o processo de transferência de calor, que é chamado radiação térmica, é feito por ondas eletromagnéticas, que são ondas de calor. Essas ondas são geradas pela agitação térmica das moléculas. Então, a gente concluiu que as cores claras absorvem menos calor que as cores escuras. Bom, agora iremos fazer a 5ª experiência. Para isso precisaremos de tesoura, água, uma latinha e um fundo de uma outra latinha, cola instantânea, barbante, um pedaço de ferro, faca, isqueiro e vela. Bom, para começarmos, cortaremos 3 pedaços de barbante, medindo-se 25 centímetros cada um. Amarraremos estes barbantes no pedaço de ferro e depois, com a cola instantânea, colaremos as pontas de cada um desses pedaços. Não vai colar. Pega de lápis. Depois deste processo feito, pegaremos a latinha inteira, colocaremos no máximo 3 dedos de água. Faremos 2 furos no orifício da latinha, um em cima e um embaixo em direções diferentes, e tamparemos com a outra. Após tampar a latinha, acenda a vela e coloque em cima.
Para facilitar o processo, podemos também fazer um suporte, igual nós fizemos ali. Pega lá. Após a água começar a esquentar, ela vai ocorrer a ebulição, sendo que a água sairá pelos 2 orifícios, soltando jatos de ar, fazendo com que a garrafa gire. Bom, a gente vai apresentar essa experiência e para isso necessitamos de tesoura, papel, lápis, agulha e linha, um pedaço de madeira com 12 centímetros e meio, isqueiro e vela. Para começar, desenhe espiral na folha. Bom, após desenhar o espiral na folha, recorte sobre a linha. Nós já fizemos um e já temos um pronto. Após o processo, pegamos a linha e a agulha, perfuramos a ponta do papel e damos um pequeno nó na ponta. Após feito o nó, pegamos o pequeno pedaço de madeira e o prendemos aqui. Com a linha e o espiral já preso na madeira, acendemos a vela e colocamos o espiral próximo a ela. Isto ocorre porque, devido ao ar e o calor emitido pela chama que a vela transmite ao espiral. Fim. Professor, essa daqui é a primeira experiência. A gente vai demonstrar a condutividade elétrica da água com outras substâncias. Aqui temos um circuito, uma lâmpada de LED de 3 volts, um copo d'água e 3 pilhas, como mostrado. Nós vamos fechar um circuito agora com as lâmpadas, com o LED. E aqui podemos observar que o LED não acende na sua capacidade total. A condutividade elétrica da água agora é baixa. Vamos adicionar um pouquinho de açúcar na água e ver o que acontece.
O açúcar dissolvido, não sei se pode perceber no vídeo, mas a intensidade da luz aumentou um pouco. Isso se deve pelo aumento da alcalinidade da água. Agora tem mais elétrons que conseguem transmitir energia melhor. Também vamos adicionar um pouquinho de sal e finalmente observar o que acontece. Agora podemos perceber claramente que a condutividade elétrica da água aumentou. Isso deve à presença mineral do sal, que é um mineral alcalino e consegue uma condutividade elétrica muito melhor do que em todos os outros casos, que é água pura ou água apenas com açúcar. Por fim, nós vamos fechar um circuito pelo grafite e observar a capacidade, a característica de condutividade desse material. Isso vai ser foda. E Alexandre, faz uma aqui. Segura aí. Aqui. Podemos perceber que a condutividade elétrica do grafite é boa, mas ainda não é comparada à da água com sal e açúcar. Também é a mesma característica de condutividade elétrica. O material ele é um bom condutor, mas ele não tem a quantidade certa de elétrons livres, uma quantidade ideal de elétrons livres que em outros materiais, como no cobre ou nesse outro tipo de condutor, da água com sal. Pode fechar. Classe, vou pedir para vocês prestarem atenção e não carregarem dúvidas para casa. Tem dúvida? Levanta a mão e pergunta. Aqui nós temos uma lanterna, 2 pilhas. Como uma lanterna funciona com 2 pilhas? Vou explicar o circuito dela. Essa lanterna ela é ligada em série com 2 pilhas. Aqui temos uma lâmpada de 3 volts. Essas 2 pilhas, cada uma fornece 1,5 volt de voltagem, diferença de potencial. Quando as duas são ligadas em seus respectivos polos e ligadas à lâmpada, um circuito em série se estabelece e a voltagem total dessas 2 lâmpadas, os 3 volts, são transmitidos para a lâmpada de 3 volts, fazendo com que ela acenda. É um circuito muito simples. O outro circuito que explicaremos o funcionamento é o circuito resistivo, esse circuito do chuveiro. Aqui nós temos a resistência, que nada mais é do que um resistor, um aparelho que resiste à corrente elétrica impedindo que ele passe. Um dos efeitos da resistividade é o efeito Joule, que dissipa calor, dissipa energia na forma de calor. Aqui vamos explicar a chave do funcionamento do chuveiro. Quando queremos água quente, nós simplesmente mudamos a chave para o valor quente. A chave nessa posição estabelece uma ligação entre o resistor e a energia, ou seja, a energia elétrica que vem da ligação elétrica residencial é transmitida para a resistência. O cano d'água transmite água para o resistor que aquece a água. Esse é somente o efeito. É basicamente ligar o resistor, o movimento de ligar a chave. Quando está na posição de fria, a resistência simplesmente não é ligada à energia elétrica, ou seja, não há efeito Joule. Esse é o diagrama, o esquema de 2 circuitos resistivos e um de diferença de potencial em série. Boa tarde, eu não sei se você vai ver esse vídeo, mas nós vamos demonstrar agora a terceira experiência.
Daqui a gente vai demonstrar o funcionamento de um circuito em série. Primeiro temos um LED aqui, duas pilhas, um total de 3 volts. Ligamos os dois polos, aqui, intensidade total, já que a voltagem do circuito é totalmente transmitida para esse LED. Então não há problemas. Vamos ligar um segundo LED para observar o que acontece. Não é possível perceber muito bem, mas os LEDs acenderam. Isso acontece porque a corrente em um circuito em série permanece a mesma, porém a voltagem é diminuída pelo número de lâmpadas e aparelhos nesse circuito. No caso aqui nós temos cerca de 1,5 volt para cada LED, então eles acendem em uma intensidade bem menor. Faremos a mesma coisa agora, colocando um terceiro LED e finalmente observando o que acontece. Com apenas 3 pilhas, 2 pilhas e 3 lâmpadas, a voltagem não é suficiente para acender nenhum dos LEDs. Então, não temos luz perceptível no ambiente. Então, vamos retirar uma lâmpada do circuito. Novamente demonstrar que temos acendimento. E agora vamos interromper o circuito bem na metade. Se um dos aparelhos é desligado do circuito, o que acontece? Não há acendimento. Nós não conseguimos acender isso, porque o circuito não fecha. Um circuito em série só funciona se todos os aparelhos estiverem ligados. O mesmo aconteceria se eu desligasse apenas essa lâmpada. Não haveria corrente no circuito, não haveria ligação nem transmissão de energia. Por isso não funcionaria. Bom dia, essa é a quarta experiência. Vamos demonstrar agora o funcionamento de um circuito em paralelo. Diferentemente do em série, no circuito em paralelo, a corrente que é dividida ao invés da tensão.
Nesse caso, então, nós vamos demonstrar com 3 LEDs o que acontece com a luminosidade de cada um deles assim que eles são ligados no circuito. Primeiro faremos com apenas um LED. Este primeiro. Ligamos a energia. Ele acende em seu brilho total. Em seguida, ligaremos um segundo LED ao circuito. Observaremos o que acontece com a luminosidade desses dispositivos, desses aparelhos. Os dois acendem também em uma intensidade que é a normal dos 2 LEDs, com a total energia de 3 volts transmitidos. Em terceiro lugar, podemos já predizer o que acontecerá. Ligaremos o terceiro LED ao circuito. E todos acendem em sua intensidade total. No circuito em paralelo, também diferente do em série, se qualquer um desses aparelhos for desligado do circuito, como por exemplo essa lâmpada, os outros acenderão normalmente, pois não há interrupção da corrente da tensão no circuito. Então, todos os aparelhos acendem. Todos funcionam de forma independente. Bom, essa é a 4ª experiência. Essa é a 5ª experiência, bom dia. Nessa experiência, como o senhor já deve ser ciente das dificuldades que tivemos para encontrar um certo fio de níquel cromo ou aço, nós não tínhamos o dinheiro necessário para comprar, pois os vendedores vendiam somente em quantidades grandes, em valores exorbitantes para o nosso bolso. Então, ao invés de fazer a experiência, eu vou explicar a teoria dela. A experiência seria um reostato. O que seria um reostato? É uma espécie de regulador de tensão no circuito. Esse regulador de tensão seria demonstrado por uma lâmpada LED de 3 volts, e ao deslizar pelo fio de de aço ou níquel cromo, nós observaríamos um efeito na luz, que seria decrescer o valor de intensidade de luz. Nós podemos demonstrar aqui. Por exemplo, se nós temos um fio de 2 metros e uma medida X, vamos dizer 2 metros, a luz seria bastante diminuída, a intensidade da luz seria bastante diminuída devido à resistividade do fio. O fio ele teria uma queda na tensão no circuito e por isso não acenderia o LED de uma intensidade menor. Iríamos deslizando o conector por esse fio e veríamos a intensidade da luz aumentar até chegar próxima da sua intensidade total nos 3 volts fornecidos pelo circuito. É um circuito simples, mas nós não podemos demonstrar por esse empecilho já citado. Essa é a 5ª experiência. Bom, essa é a 6ª experiência. Nós vamos descobrir o valor de corrente que passa no circuito elétrico da televisão a partir da sua potência conhecida, 300 watts, e a partir do conhecimento da tensão que vem da tomada, 110. Bom, vamos ao papel e a caneta de novo. Vamos utilizar a fórmula da potência, onde potência igual a tensão vezes a corrente. Nós já sabemos 2 valores, 300 watts e o valor de tensão. Queremos descobrir a corrente. Para tal, teremos de dividir o valor da potência pelo valor da voltagem. Bom, teremos aproximadamente 2,72 ampere. Esse é o valor de corrente que nós obtemos a partir da divisão. Bom, essa é a experiência 7. Agora nós vamos descobrir pelo relógio a potência da geladeira. Essa aqui é uma geladeira Brastemp, potência desconhecida.
Só é ela ligada no momento e nós vamos descobrir pelo procedimento do relógio. Até mais. Volta completa. Vitor, daqui. 1 minuto e 8. Temos, não sei se dá pra ver. Temos 1 minuto e 8 de volta. Fica aí, segurando. 1 e 8 e 80. Nós vamos descobrir isso daí pela regra de 3. 500 watts. Quanto deu, Vitor? De luz? É, da luz só. Foram 29 segundos e 10 centésimos. 29 e 10. Vamos colocar apenas 30 segundos, vai. E a desconhecida é quanto? A da geladeira? É, 68, né? 68 segundos. Temos 30 vezes x igual a 500 vezes 68. Temos aqui o valor aproximado da potência da geladeira. Eu não sei se é possível ver pela câmera, mas é cerca de 1150 watts. Então, esse é o procedimento. Encerramos aqui a experiência 7.
Bom dia! Estamos aqui para mostrar algumas substâncias que cercam o nosso cotidiano. E com o papel fenol vermelho e com azul, vamos mostrar o que é ácido e o que é base. Eu estou aqui com o vinagre. Eu estou aqui com o limão. Eu estou aqui com o sabão de coco. Podemos concluir nesse trabalho que o ácido avermelha o papel fenol azul e a base deixa azul o papel fenol vermelho. Como podemos citar o vinagre, que é um ácido, o limão, que é outro ácido, e base é o sabão de coco. Aqui concluímos o nosso trabalho. Vamos estar mostrando um teste de eletrólise. Bom, o material pode conduzir corrente elétrica desde que apresente elétrons livres, para se movimentarem de uma forma coordenada. Então, percebemos que a solução aquosa de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, tem íons livres e, portanto, está de acordo com o fato de ela conduzir corrente elétrica. Estamos aqui com água destilada, sulfato de cobre e o sal. Água destilada. Como podemos ver, não houve nenhuma reação. Sulfato de cobre. Houve uma reação química. E aqui temos o sal. Não houve reação. Aqui na água destilada, vamos acrescentar um pouquinho de sal, nosso cloreto de sódio. Houve uma reação aqui. Houve uma reação que aconteceu a corrente elétrica, né? Fez gerar luz. Pode tirar. Bom, e que é uma corrente elétrica? Corrente elétrica são elétrons livres num composto que pode ser um metal ou uma solução eletrolítica, como aqui fizemos aqui, como sulfato de cobre e o sal, o cloreto de sódio na água destilada, movimentando-se em uma forma ordenada, ou seja, todos em uma direção só. E assim concluímos o nosso trabalho. Boa noite. Nesse experimento, podemos observar que a corrente elétrica que passa através de um metal, como o fio de cobre, consiste no movimento ordenado de elétrons. A passagem da corrente elétrica pelo filamento da lâmpada faz com que esse filamento se aqueça e, consequentemente, emita luz. Nesse experimento, usamos uma pilha, um pedaço de fio e uma lâmpada LED. Vamos fazer o teste agora. Bom, podemos ver se o ar deu certo, né?
Obrigada pela atenção. Tá bom, finge que tá passando durex aqui. Não tira não. Não tira não. Vai ficar. Filmando? Tô filmando. Coloca o durex na ponta da mangueira para vedar a garrafa. Sacou? Mano. Tira o dedo daí. Chiqueiro, tá bom. Tem que filmar, meu. Tem que filmar o trabalho. Adicione vinagre. Vai dar uma sofrida na banheira. Na verdade, a gente vai põe uma seringa aqui, tio. A seringa entrou. Ah, não, já tava aí, né? Põe uma pintada de bicarbonato de sódio. Fazer o experimento do terceiro ano, que é o efeito da concentração de equilíbrio de hidrólise do íon bicarbonato. Nesse experimento construiremos um modelo simples do bafômetro, que pode ser utilizado para determinar qualitativamente os teores relativos do álcool de acordo com o ar expirado para a solução. Vamos ao experimento agora. Bem, os ingredientes Os ingredientes são uma mangueira de 0,5 milímetros, mangueira, Nossa, chequei. vinagre, garrafa. Esse aí é o bicarbonato, não, nosso bicarbonato. Bicarbonato. E uma colher. Solução alcoólica. Fica na mão. Vai. Primeiro nós colocamos um pouquinho de vinagre. Foi já. Tá bom, chequei. Depois. Primeiro colocaremos a pitada de bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Bicarbonato. Apenas uma pitada. Mostra a pitada. A pintada. Chequeia. Coloca a pitada que já fizemos. Pega a extrato aí, chequeia. Aqui, ó, vou pegar pra... Não, filma aqui, agora. Calma aí. Daqui já, pô. Não, se explodir esse põe esse daqui também, ó. Eu vou pôr aqui? Não, aqui, ó. Não explode não, é que se põe esse aqui também. A pitada de bicarbonato. Não explode não. Explode, vai. Tá bom. Agora põe esse aqui rápido, põe. Não, primeiro a mangueira. Primeiro colocaremos a mangueira. Não, tem que pôr esse, Thiago, agora. Coloca como você vai passar aqui? Vai, pega e vira isso daqui na mangueira. Pega e vira aí. E agora colocaremos a solução ao fundo. Aí depois você vai jogar isso aqui dentro a ponta aqui, hein. Meu, não é assim. Tá gravando, Marcos. Agora fala que vai colocar alguém. Agora a gente vai pôr o fenômeno aquático. Não vai chegar lá, tô falando, mano. Acho que vai chegar não. Se a gente cortar essa mangueira, não vai precisar pra nada mesmo. Não vai chegar não, vamos cortar a mangueira. Não, calma aí, vai chegar. Agora, você vai pôr... Levanta a mangueira. Aí, filma aqui, Nico. Filma aqui a reação. Essa, como pode ver a reação. Essa é a reação de equilíbrio. De quantitativo. Vamos pôr mais aí, tá? Não, acho que assim. 4 gotas, apenas 4 gotas. Apenas 4 gotas. Apenas 4 gotas desse fenômeno aqui. Fenômeno. Tá, e agora? E agora? Tinha que ficar rosa também. O que tem que ficar rosa? Ficou rosa aqui, ó. Por que ficou rosa aqui?
Porque misturou o bicarbonato e essa... Aqui, sozinho, depois de Observa a cor indicativa. Então vamos fazer isso aqui. Vamos pegar o bicarbonato aí. Pega aí. Pega o bicarbonato, joga aqui. Cara, acho que tá bem fechado. Mano. Tá certinho esse aí, fecha. Bicarbonato. Qual o nome disso, Gosto? Bicarbonato. Bicarbonato. O outro, meu. Esse aqui é o... Solução alcoólica. Fenotilfataína. Não, deixa eu jogar. Calma aí. Vira aí. Não. Pô, tem uns moleques. E agora coloquei as 4 gotas daí, só de final. 1, 2, 3, 4. E coloca lá os vinagre. Vai virar aqui, ó. Não, coloca o vinagre dentro. Não. Mas por isso, pô, coloca o vinagre dentro. Tá bom. Sai. Não vai ficar rosa isso aí. Tá ficando rosa embaixo. Vamos jogar mais. Tá ficando não rosa. Não fica mais não, cara. Calma aí, para. Não, para de zoar, mano. Para de zoar o bagulho. Esse é o que já tinha aí, mano. Não, já tinha mesmo. Eu te amo, mãe. Pô, vamos pro intervalo, tá bom. Pô, calma aí, não tá dando certo não. Depois a gente volta pra limpar nossa alma. Não, por favor. Não, vamos pro intervalo, não creio. É aula de quê depois? A gente volta pra limpar nossa alma. A gente volta. Fez volta. Rapidinho, era pra ficar... Para aí. Tá bom, para aí. Aí, aprende. Calma aí. Tá ficando rosa, presta atenção. Ó, pessoal. Eu acho que não deu certo porque ficou pouco bicarbonato. Calma aí, deixa eu ver. Tá, põe aí, vamos ficar rosa aí. Aí, ó. Observe a reação. Mexe. Mostra mais vinagre agora. Não mais vinagre não. Mais vinagre não, cara. Aí, ó, viu? Eu falei que precisava de vinagre. Tira a mão para nós dar reação. Boa, Thiago. Aqui, ó. Filma aqui. Com o passar do tempo, a solução vai tornando-se rosa. Pode se observar o equilíbrio. O Cheque agora vai explicar. Tô pelado, velho. A experiência que veremos a seguir é mostrar materiais que conduzem ou não corrente elétrica. Isso porque quando as extremidades A e B dos fios estão separadas, o circuito. Quando A e B estão unidas, o circuito está fechado. Nessa pelo circuito elétrico uma corrente elétrica que não pode ser vista, mas seus efeitos podem ser percebidos, no caso, como o acendimento da luz e o aquecimento do bulbo. Vamos usar um cortador de unha, uma borracha, uma moeda, um prego e uma luva. Vamos começar com o cortador de unha. Como nós podemos perceber, a luz acende, portanto, emite corrente elétrica. Agora, a luz não acende, portanto, corrente elétrica. A moeda acesa, então emite corrente elétrica. O prego transmite corrente elétrica. Não acende, portanto não transmite corrente elétrica. Os elementos conhecidos como metais formam substâncias simples, que de modo geral conduzem bem a corrente elétrica. Já os elementos denominados não metais não conduzem bem o calor nem a corrente elétrica, portanto ocorre isolamento da corrente elétrica. Esse experimento é teste de soluções aquosas de alguma substância. Nele mostraremos se um material conduz corrente elétrica. Porém, agora iremos testar soluções aquosas de alguma substância. Um material que conduz a corrente elétrica é colocado em contato com as extremidades desencapadas dos fios faz a lâmpada acender. Ou, utilizando uma mistura não condutora,
ela permanecer apagada. Solução aquosa de uma substância é uma mistura homogênea, formada pela substância e pela água. Aqui temos apenas água, aqui temos água e açúcar, água e sal e sulfato de cobre. Começaremos pela apenas água. Como podemos perceber, a água não aceita. Então, agora água e açúcar. Também não aceita. Isso porque algumas substâncias moleculares, quando dissolvidas em água, produzem solução aquosa, que não conduz corrente elétrica. Açúcar é uma dessas. Agora, água e sal. Como podemos perceber, a luz acendeu. Isso porque substâncias iônicas, quando dissolvidas em água, produzem uma solução que produz corrente elétrica. Agora, o sulfato de cobre, que também produz corrente elétrica.